Ney já falou que tá muito interessante. Vai ficar mais ainda, gente, porque tem muita coisa aqui que a gente quer saber da Carol. Mas pra gente ainda continuar nesse assunto, Carol, do YouTube, qual que foi o fator decisivo para você mudar o foco do seu canal de dicas de viagens, né? Que o pessoal que te acompanha sabe que você fazia vídeos na Disney e para os mistérios sobrenaturais. Então, qual que foi o fator assim decisivo para essa mudança, Carol? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. Eu saí dos Estados Unidos, onde eu tinha acesso muito facilmente a parques de diversões, que era o assunto principal do meu canal, e fui morar na Itália, numa cidade que tinha, sei lá, 3 habitantes. Era eu, meu marido e meu cachorro, nós éramos habitantes da cidade, no topo de uma montanha, onde todo e qualquer fenômeno sobrenatural que você pode imaginar acontecia. Então, acontecia desde abdução alienígena, acontecia desde olhar para o céu e enxergar OVNIs, acontecia um pouco de tudo, fantasma, poltergeist. E como o meu canal naquela época já tinha migrado um pouco desse conteúdo de viagens para um conteúdo mais de vlog, eu mostrava as coisas que aconteciam no meu dia a dia. E essas coisas sobrenaturais, elas apareciam nos meus vídeos, então não era uma coisa que eu queria mostrar, mas de repente eu estava gravando um vlog, que foi o que aconteceu. Eu estava em Milão gravando um vlog de viagem e um homem some no meio do meu vlog. Então, Nossa. assim, não fui eu que migrei o conteúdo, foram eles que falaram: ou olha pra gente aqui. E aí eu comecei a perceber que os vídeos que aconteciam essas coisas sobrenaturais, que não foi de nenhuma maneira intencional, pelo contrário, eu também estava morrendo de medo. Os vídeos que aconteciam essas coisas eram os vídeos que faziam um sucesso maior, que as pessoas se interessavam mais e tal. E aí eu fui profissionalizando os mistérios, entendeu? E a gente sabe, né, Carol, a gente que tá aqui, que coloca a cara, que a gente recebe muitas críticas, né? Não Ah, estamos é. aqui para agradar todos, né? Mas como que você lida com as críticas de céticos que questionam a validade dos seus temas e pesquisas? Eu também sou cética. É exatamente por isso que eu pesquiso. Eu não estou na internet para provar que o meu ponto está certo ou que a minha pesquisa está certa. Pelo contrário, eu estou só para apresentar o conteúdo. E às vezes as pessoas assistem os meus vídeos achando que eu acredito 100% naquilo que eu estou falando. E não. Essa semana eu fiz um vídeo sobre o rei Salomão, vai sair agora em outubro. Eu acredito no rei Salomão? Não. Eu acredito que ele construiu o templo em Israel? Não. Eu não estou nem aí para a religião, nem para o templo, nem para o judaísmo, nem para nada, mas eu apresento o mistério, porque existe um mistério envolvendo o rei Salomão, e dou o benefício da dúvida para as pessoas, para elas tentarem entender se aquela história faz parte do sistema de crenças delas ou não. Ou seja, eu pergunto: o que você acha dessa história? Você acredita? Você não acredita? Eu não estou na internet para me provar, pelo contrário. Os haters, sim, eles precisam se provar através desses comentários deles, porque é através desses comentários deles que eles estão se validando na crença dele. Mas eu, como eu já tenho a minha psique muito bem formada, como eu sei exatamente no que eu acredito, eu não preciso me provar para ninguém, porque aquilo que eu sei que está dentro de mim já me basta. Então eu faço isso porque eu achei interessante e eu quero dividir com as pessoas as coisas que eu achei interessante. O que é só mais um dia no paraíso daquilo que eu já estava fazendo. Porque quando eu fazia um conteúdo de viagens, era aquilo que estava me interessando no momento. Ah, mas você não viaja mais hoje em dia? Viajo e viajo mais do que naquela época. Só que hoje em dia me interessa mais passar para o público essas coisas ocultas que você não vai encontrar em lugar nenhum, só no meu canal, do que uma viagem que você pode digitar o destino lá no TikTok e vai aparecer centenas de vídeos falando sobre determinado destino. Hoje em dia me interessa mais contribuir para a sabedoria das pessoas no lado do oculto, dos mistérios e do sobrenatural, do que me interessava na época de contribuir para o lado das viagens. Então eu faço isso como uma troca para a sociedade, porque sendo muito sincera para você, com essa empresa que eu tenho aqui na Polônia, eu não precisaria mais estar na internet hoje. Então é mais uma questão de troca para com a sociedade. Porque eu entendo também, dentro de uma visão mais universalista, que essa troca é a grande moeda do universo. Você faz por alguém hoje e você lança um boleto no universo. Esse boleto fica lá, só esperando para compensar. Uma hora ele compensa. E desde que eu comecei a agir dessa forma, eu tenho recebido boletos maravilhosos do universo.
Então, eu vou continuar faturando esses boletos do universo, entendeu? Enquanto Que estiver me fazendo lindo. bem. Adorei essa questão aí do boleto, ficou bem claro, porque inclusive as pessoas falaram nesse assunto, né, quando a gente abriu a caixinha. Mas quem é a Carol de verdade? Será que ela acredita nos conteúdos ou ela só viu uma grande oportunidade de engajar? Não é só sobre engajamento e produzir conteúdo. Não, é sobre Essa é a Carol de troca. verdade, É né? sobre troca. O engajamento eu consegui por sei lá, uma sorte do destino, ou talvez porque eu estava falando sobre um assunto que ninguém estava falando. Mas eu acho que o engajamento também foi a consequência de um trabalho bem feito. Isso aí era uma Sim, coisa inevitável. Qualquer um que fizer um trabalho bem feito vai ter frutos desse trabalho, e é isso que eu estou colhendo agora. Mas eu é não a acredito colheita, né, Carol? 100%, não acredito 100% naquilo que eu falo, eu não acredito 100% nem naquilo que eu acredito. O que dirá, né? Quem dirá aquilo que eu estou falando? Então, assim, eu faço o conteúdo, eu pergunto para as pessoas o que vocês acham, vocês acreditam ou não acreditam? Só que às vezes a pessoa, e hoje em dia a gente tem um déficit de atenção muito grande, principalmente nas redes sociais, a gente tem um QI médio do brasileiro que é defasado, que é uma tristeza. O QI médio do brasileiro hoje em dia é 83, para você ter uma ideia. Existe uma raça de macacos que tem o QI de 89, ou seja, os macacos estão mais inteligentes, têm mais coeficiente intelectual do que a massa brasileira, então é muito difícil se comunicar na internet e se fazer entender. Então, as pessoas hoje em dia, elas entram nas redes sociais para brigar, elas já entram armadas. Então, toda e qualquer coisa que você fale que vá contra qualquer crença que essa pessoa tenha, você já vira alvo e começam a atacar tomates em você. Mas, em 90% dos casos, se você ler os comentários, você vai perceber que a pessoa não entendeu aquilo que você está falando. Então, nós estamos passando por uma síndrome muito grande de inteligência, de intelectualidade, nós estamos vivendo como se fosse uma pandemia do emburrecimento. E isso é visível em qualquer rede social. É claro que a gente tem aquela galera que super entende, que engaja, ou que às vezes entende, mas não concorda e consegue dar a sua opinião e seu ponto de vista de uma maneira respeitosa. Mas está diminuindo muito. Esse nível crítico das pessoas está diminuindo, e as pessoas estão indo para as redes sociais armadas e munidas para brigar. E Sim, eu aí, concordo. e aí diz mais sobre elas do que sobre eu. Eu não estou fazendo vídeo para brigar com ninguém. Eu estou aqui de boa na minha casa. Eu termino o vídeo, eu vou comer uma comida gostosa, eu vou passear, eu vou viajar. Agora, se a pessoa está brigando, aí já é problema dela, né? Não É meu. um problema dela. Eu sempre falo aqui no podcast, Carol, que somos pessoas de verdades. A partir do momento que você tem coragem de fazer uma troca, de levar informação, e eu não acredito que foi só o acaso, não. Você é uma pessoa divertida, carismática, e é aquilo que eu falo, você é autêntica. Eu sou sua fã, pessoalmente, e o motivo de eu te admirar, Carol, é exatamente esse, é você ser de verdade. E em nenhum momento você não deixa de falar a verdade ali e perguntar qual que é a opinião do seu público, não é mesmo? E assim, eu acho que isso tem a ver um pouco com caráter, sim, tem a ver com caráter, mas tem a ver também com você saber navegar nessas trevas que eu tô falando para você. Você Sim. entender e ter a empatia de saber que nem todo mundo tem o seu nível de conhecimento, que nem todo mundo vai entender daquilo que você está falando. Então você tem que, ao mesmo tempo que às vezes me dá uma raiva, vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, você tem que entender que nem todo mundo tem o seu nível de conhecimento, intelectualidade, e que existem vários níveis diferentes no planeta Terra e que está tudo bem. Então, é aquilo, eu sempre posto as coisas e quando eu posto, vem uma frase na minha cabeça, eu estou sendo luz na escuridão, que é justamente iluminar essas trevas e mostrar para as pessoas coisas que elas não estão vendo. Agora, se as pessoas querem pegar aquela luz, apedrejar ela, deixar ainda mais escuro e destruir, aí é com elas, não é comigo. Com certeza. E continuando aqui nas perguntas, Carol, como não surtar sabendo de tantos segredos macabros que escondem de nós? Então, eu tenho que esquecer as coisas que eu sei para dormir. É mais ou menos assim. Na hora que eu deito, é como se eu estivesse fazendo uma despersonificação da Carol, que está na internet, para uma outra Carol que eu nem sei onde está, e falar assim: para, limpa a sua cabeça, porque senão eu não durmo. E isso continua, porque depois que eu durmo, continua nos sonhos essa loucura, entendeu? Então não tem como não surtar
Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me ajudou muito é viver no momento presente. Então, embora eu fale sobre coisas, e às vezes eu falo até sobre futurologia, e essa futurologia, ela causa um pouco de ansiedade nas pessoas menos preparadas para lidar com o fato de que nós não temos o futuro, nós só temos o presente. Embora eu fale sobre futurologia, eu especule sobre o futuro, sobre um futuro pior do que esse que a gente já vive, é importante da gente ter uma consciência de que aquilo só vai acontecer num futuro que não existe, que a gente só tem o hoje. Então, essa ideia de eu estar sempre me auto, é uma coisa que me até compulsória, eu tenho que fazer força para me trazer para o momento presente e falar, mas espera, o que está acontecendo agora? Aí eu analiso o cenário e falo, não está acontecendo nada. Então tudo bem, então eu estou bem. Entendi. E Carol, diante tanta coisa, né, tanto conhecimento, pesquisas, tantos assuntos, tem algum em específico que você considera o mais surreal de todos, vamos dizer assim? Ou que talvez não tenha uma resposta e é ele que te atraiu mais até hoje? Eu gosto bastante e para mim é o assunto que mais buga a minha mente e a das pessoas, o assunto sobre a Matrix, sobre a verdadeira Matrix, não aquela do filme que a gente assiste, mas sobre o nosso universo ser controlado por uma inteligência computacional. Esse assunto não buga somente a minha pessoa, mas toda vez que eu falo sobre esse assunto, e quanto mais eu estudo sobre esse assunto, pior ele fica. Esse é um assunto bem cabeludo que me dá, assim, um pouco de... Sabe, às vezes eu sofro um fenômeno que eu saio do meu próprio corpo para tentar entender esse fenômeno, e aí eu volto para ele e eu entendo menos ainda, sabe assim?